Hoje vamos falar sobre força de atrito. Esse trabalho foi desenvolvido pelos acadêmicos Anderson e Maria da Paz. Ou então, o que é a força de atrito? A força de atrito é a força de contato entre as superfícies que se opõem ao movimento. Sempre que uma superfície de um corpo escorrega sobre o outro, cada corpo exerce um sobre o outro uma força paralela à superfície, que é a que chamamos de força de atrito. Essa força tem sentido oposto ao seu movimento em relação ao outro corpo. A força de atrito ela pode acontecer de forma cinética e estática. A força de atrito estático acontece quando o corpo está parado. E para calcular essa força de atrito estático, eu utilizo a seguinte fórmula. Φ max vai ser igual ao coeficiente estático que multiplica a força normal. E já na força de atrito cinético acontece quando o corpo está em movimento. E para calcular, eu utilizo a fórmula Φ, que é a força de atrito, igual ao coeficiente cinético vezes a força normal. Aqui a gente tem um exemplo. Vamos supor que para fazer uma faxina você precise arrastar um certo armário. Bom, nesse caso, como o armário está parado, significa que o atrito existente aqui nesse caso vai ser o atrito estático, que acontece quando o corpo está parado. Vamos supor que o coeficiente coeficiente de atrito estático desse exemplo seja de 0,1. Vamos supor também que esse armário tenha uma massa de 50 quilos. Então, eu vou aplicar sobre esse armário uma força equivalente a 45 newtons. O armário irá se mover? Bom, para esse armário se mover, essa força que eu vou aplicar sobre ele tem que ser maior do que a força de atrito estático, que no caso é a força de atrito max. Então, a gente tem que o coeficiente de atrito estático é 0,1, a massa do armário é 50 kg e a força exercida sobre ele vai ser de 45 newtons. Vamos supor que aqui é o armário. Nesse corpo, eu vou ter as seguintes forças atuando sobre ele, que vai ser a força que eu apliquei sobre ele, que aponta para a direita. A segunda força que tem é a Φ, que é a força que aponta para a esquerda, que ela é sempre contrária ao movimento. Também temos a força peso, que é a que puxa o armário para baixo. E também temos a força normal, que é oposta à força peso aqui nesse caso. Então, como o armário está parado, como eu já falei, eu vou utilizar a fórmula do Φ max, que é do atrito estático, já que o armário está parado. Então, a fórmula é a seguinte: Φ max vai ser igual ao coeficiente estático vezes a força normal. Bom, eu tenho o meu coeficiente estático, que é de 0,1, mas quem é a força normal? Bom, como a gente viu aqui no exemplo, a força normal aqui, ela está anulando a força peso, ou seja, a força peso mais a força normal é igual a zero. Isso implica dizer que a força peso ela é igual à minha força normal. Bom, mas quem é a minha força peso, então, nesse caso? Bom, a força peso é calculada pela massa do objeto vezes a gravidade. Aqui a gente tem a massa que é de 50 quilos e a gravidade que é 9,8. Isso me dá uma força peso de 490 newtons. Essa força peso é igual à minha normal. Isso implica que a minha força normal também será de 490 newtons. Então, sabendo da minha força normal, agora eu posso calcular a minha força de atrito nesse exemplo. Que a minha força de atrito será
o coeficiente de atrito 0,1 vezes a força normal, que é de 490 N. Isso me dá uma força de atrito igual a 49 N. Aqui a gente tem que, no caso, a força exercida da pessoa sobre o armário, ela vai ser menor do que a força de atrito. Isso implica, então, no caso, como ela é menor, isso implica que o armário ele não se move. Ele não se move, ele ainda vai permanecer em repouso. Ele só se moveria no caso se essa força que é exercida sobre ele fosse maior do que a força de atrito. Olá pessoal, eu sou o Anderson, acadêmico do curso de Física do 8º período, e venho aqui através desse vídeo mostrar para vocês um experimento que envolve os conceitos de força de atrito. No experimento de hoje, a gente vai apenas precisar de um CD ou um DVD, que você não utilize mais, um pedaço de cano PVC de 4, 5 centímetros, um balão de festas e uma cola. Também vocês podem utilizar a cola quente, também vai auxiliar vocês no processo. O que a gente vai precisar fazer? O primeiro passo é a gente colar o cano PVC aqui, ó, na base do CD, tá certo? Então, fazendo aí esse processo, a gente vai aqui realizar a colagem. E aí, após isso, é só a gente deixar secar um pouco. O próximo passo que a gente vai fazer é pegar nossa bexiga, esticar ela um pouquinho para ficar mais maleável e vamos enchê-la. Após isso, galera, a gente vai pegar aqui, ó, segura para que o ar ele não saia, certifique-se que a base já esteja bem colada, tá certo? Esteja bem resistente. E vocês vão fazer o processo aqui, ó, de encaixar o balão aqui na nossa base. O que consiste o experimento? Como vocês viram lá na aula com Maria da Paz, o atrito ele pode ser dividido em dois tipos: o atrito estático e o atrito cinético. O estático é quando ele é considerado o corpo em repouso, não é mesmo? Em função do seu ponto inercial. Com isso, nós temos aqui o FAT máximo, então ele está com atrito total. Porém, ao realizar o movimento, vocês percebem que se a gente tentar aqui, ó, ele vai ter uma grande resistência com isso. Mas, ao adicionar a força do ar aqui, ó, nós temos, ó. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, em relação à questão do atrito, dependendo da condição em que é aplicado, nós temos uma facilidade. Então, essa questão do atrito, ela vai depender muito em função da base em que ela está sendo trabalhada. Aqui nós temos uma base de madeira, então, ó, inicialmente o atrito, ó, ele tende a ser maior, mas ao ser adicionado a questão da força em relação ao ar que estava preso no balão, nós tivemos um movimento com maior facilidade, ou seja, aquilo ali a gente chama de atrito estático, ou seja, a força aplicada no nosso sistema foi maior do que o atrito fornecido.